O QQQ, por mais que rompeu o put suporte nessa área aqui, ele respeitou aqui e depois ele voltou, respeitando esse nível, que era o maior nível de gama para o dia de ontem. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, ontem foi mais um dia volátil, com notícias abalando aí o mercado. Logo de manhã, o mercado deu uma oscilada boa, caiu com as notícias do Trump, que queria aumentar ainda mais as tarifas em relação ao Canadá, mas mesmo assim ele respeitou o put suporte, que era o maior nível de gama para o QQQ para o dia de ontem, dia 11. Ele tentou começar a sua movimentação de alta, chegou nesse nível de gama aqui dos 475, que era um, um nível de gama importante também. Depois caiu, ultrapassou esse nível, mas no final do dia deu uma porrada de alta aí, respeitando esse maior nível de gama aqui, que era os 470. Olhando para o SPY, mesma coisa. O ativo chegou no 555, respeitando esse nível de gama. Tentou ter uma movimentação de alta, não conseguiu, não teve força. Retraiu, passando desse nível, mas no final do dia acabou subindo bastante. Olhando agora para as ações individuais, nós vemos que a Tesla, depois de uma movimentação de mais de 15% de queda na terça-feira, foi contra o mercado, tentou subir aqui, bateu nesse nível, rejeitou, depois bateu nesse outro nível, como vocês podem ver, e aí consolidou nesse range pelo resto do dia, não saindo muito dessas faixas de preço. Olhando para a Apple, ela já abriu com um gap de baixa, continuou sua movimentação de queda. Lembrando que depois eu sempre olho dentro da minha plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho essas informações, onde eu consigo ver exatamente quais são os maiores níveis de gama, quais são os strikes desses que você vê na minha tela, quais são os mais importantes, tá? E a gente tinha um GEX muito importante aqui nos 225. Por isso que ele tentou e não conseguiu passar dele. Bom, depois respeitou temporariamente esse put suporte, não conseguiu segurar, e aí no final do dia teve força para voltar para dentro desse range. Mas mesmo assim a Apple caiu forte, mais de 2%, quase 3% só no dia de ontem. E por último a Nvidia, ela também não saiu muito desse range. Chegou nos 110, caiu aqui pegando esse nível de gama, que era o maior gama para o dia de ontem, GEX 1 no 105, voltou e ficou nessa faixa de preço. Bom, estou aqui na minha plataforma e aqui é um snapshot das concentrações de gama com os strikes. E aqui nós vemos detalhadamente os níveis de gama que tem maior interesse do mercado e menor interesse. Lá no TradingView, eu consigo acoplar esses níveis e integrar com o TradingView, porém eu preciso entender e saber quais são os maiores pontos de interesse no nível do gama. Então, aqui para o QQQ, no dia de ontem, nós vemos claramente que o 470 era a maior concentração de gama. O ativo, nesse momento aqui, por volta das 11h30, o ativo estava por volta aqui dos 473, representado por essa linha tracejada. E como vocês podem ver aqui, a maior concentração de gama, que no caso era negativo, era no 470. Tá? Então a gente vê a escala aqui embaixo do GEX, do gama, e tinha
até uma quantidade interessante nos 479, 480, que era exatamente onde o ativo quase que chegou no final do dia, tá? Ele foi para buscar esse nível do gama. Agora, olhando para o mesmo gráfico, só que para a Apple, mesma coisa, nós vemos claramente que a maior concentração de gama, que no caso também da Apple era um gama negativo, era nos 420. Você vê que essa barra vermelha é maior do que qualquer outra barra, seja verde, gama positivo ou gama negativo. Então foi exatamente onde o ativo buscou esse preço e acabou achando suporte. Bom, para finalizar, vamos analisar o QQQ, baseado aqui nos meus dados do Gama, para ver o que pode acontecer nos próximos dias. Bom, primeiro, sazonalidade. Sazonalidade me diz se nós estamos em um período, em uma semana, que a probabilidade do ativo subir, baseado na história, é alta ou baixa. E estamos aqui num patamar neutro. O momento tá baixo, né? O mercado tá caindo, o ativo está caindo. Volatilidade muito alta. Os movimentos do ativo estão muito amplos. E a pontuação baseada nas opções tá em 1, tá baixo, que quer dizer que os vendedores estão ainda no controle do ativo. Olhando para as expirações aqui do QQQ, do dia 13, que é amanhã, nós vemos que começamos a aparecer gama positivo aqui no ativo nesses últimos dias. Quem acompanha aí, quem viu os últimos 3, 4 vídeos, via que não tinha interesse nenhum na parte de cima, tá? Seja para um dia depois, 2 dias depois, para uma semana depois. Mas como eu sempre comento, aqui no caso do vencimento do dia 21, que é sexta-feira que vem, é o vencimento mais importante para o QQQ. E mesmo assim, nós ainda não vemos gama, o interesse do mercado em pontos superiores aqui para o ativo. É lógico que o gama ele pode mudar. Então, no final do dia, pode ser que já mude esse cenário. É por isso que nós precisamos analisar isso diariamente. Você precisa ter isso na tela do seu computador, na tela do seu TradingView, para você entender qual que é a probabilidade do mercado cair, continuar caindo, no caso, ou começar a subir daqui em diante. Nós vemos aqui, como tem muita concentração de gama aqui em níveis superiores, eles vão agir como resistências, tá, para o ativo. Então, fica difícil do ativo passar por esses preços. Mas, lógico que não é impossível. Se você quer ter essas informações no seu computador a hora que você quiser, olhando o ativo que você quiser, eu tô olhando um exemplo. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho minha watchlist. Então, tem aqui as ETFs, tá? E tem aqui as ações que eu mais olho aqui. Então, eu consigo ver, por exemplo, também da NVIDIA. Eu tenho os mesmos scores, mesmas pontuações, os vencimentos. Tem alguns modelos de swing trade que são muito úteis para mim, que eu gosto de fazer muito swing trade. Esses dois aqui me ajudam muito. Entre vários indicadores, modelos, é uma plataforma bem completa, não só para quem opera opções. E caso você queira que eu olhe algum ativo específico que você está operando, que você tenha alguma operação em aberta, é só comentar nesse vídeo que no próximo vídeo eu olho para você.